Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, amém? Irmãos, a palavra de Deus diz que se tem dois ou mais reunidos no nome de Jesus, ali ele está passeando no meio. Eu refletindo na palavra de Deus, trazendo, para o dia de hoje, as igrejas, como que é o olhar de Jesus para a igreja atual hoje? Porque a gente vê cada situação, cada escândalo, cada coisa que acontece no meio do povo cristão. Como será o olhar de Jesus quando a gente vai para a igreja? Como é que Jesus nos observa, nos vê dentro da igreja? Porque imaginou, irmãos, lá está a igreja, para adorar Jesus. Jesus disse: se tiver dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele está. Aí a igreja tem 20, 30 pessoas, 40 ou mais pessoas. Aí de repente chega um cantor, um pregador famoso que tem que passar pelos irmãos com segurança, com diáconos em volta ali, fazendo um cordão de isolamento. E Jesus lá na igreja observando isso tudo. Você já parou para pensar nisso? Como é o olhar de Jesus para esse tipo de culto? Que vai uma pessoa famosa, um pregador famoso, e fica aquela segurança em volta para que nenhum irmão toque, nenhum irmão tire foto, para que não seja incomodado. E eu fico pensando, como é o olhar de Jesus para isso? Se o próprio Jesus está dentro da igreja e ele não é tratado dessa maneira, com tanto adoração, com tanto cuidado, E eu venho na memória aquela passagem que Jesus fala que tem duas pessoas orando no templo ali, ele observando, o fariseu e o publicano. E ele disse que o fariseu estava orando de si para si mesmo. Eu sou assim, eu faço isso, eu dou meu dízimo, eu jejum quantas vezes na semana, eu sou isso e aquilo. E Jesus observando. E observou também o publicano que disse: olha, eu não sou digno de olhar para o céu, porque eu sou miserável, sou pecador. Agora você já parou para pensar, dentro de uma igreja tem 10 pessoas. E aí aquelas pessoas, Jesus está ali observando. A igreja, que diz que é para adorar Jesus. E os pensamentos dos irmãos, das irmãs, está voltado para outras coisas. Ai, que hora que termina esse culto logo. Ai, se aquele ali fosse solteiro, eu queria aquele ali para mim. Ah, se aquela irmãzinha ali fosse solteira, bem que eu queria, Fora outros pensamentos mais absurdos. E Jesus observando. Aí eu fico pensando, irmão, talvez entre 10 pessoas que estejam dentro do culto, um só está entregue verdadeiramente. Um está ali: Senhor, sou miserável, sou pecadora, não sou digna. Não sou digna, Senhor, nem de estar aqui te adorando. Às vezes, irmão, eu penso que o homem idolatra mais ao homem do que o próprio Jesus. Por tantas coisas que a gente vê, Tantas coisas. Se entra um famoso na igreja, Jesus está lá no culto, mas agora Jesus é esquecido. O que vale é o famoso, É os pensamentos, os corações profanos. E Jesus lá, esperando uma adoração verdadeira e sincera. Irmão, devem ter muito cuidado com o que pensamos. É o que está na nossa mente e no nosso coração, porque Jesus diz que a gente tem que adorar em espírito e em verdade, não com falsidade. Como estamos fazendo as coisas para o Senhor. Sansão achava que ainda estava com a presença de Deus. Tocou ali no cadáver
comeu mel e achou que estava de boa, que nada teria acontecido, né? E a presença de Deus já teria saído dele. E quando ele foi ver, ele não tinha mais a força que ele achava que ele tinha. Devemos ter muito cuidado, irmão, muito cuidado mesmo. Como estamos diante do Senhor, como Jesus está me vendo, como Jesus está te vendo. Quando Jesus estava ali na ceia, ceando, a última ceia, que ele entrega o pão para Judas, a palavra de Deus diz que Satanás entrou dentro de Judas após ele comer o pão. Meu Deus, isso é tão forte. Jesus deu o pão e Satanás entrou porque estava comendo pão para a sua condenação. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Como você está comendo o pão? Seja sincero, irmão. Se você tem uma vida em pecado, não seja hipócrita de ter oportunidade na igreja, ir lá louvar ou ir lá e pregar, sendo que você sabe o que você está fazendo no oculto, sendo que você sabe o que você está fazendo. E quando Jesus entrega aquele pão, que Satanás entra, aí entrega Jesus. Meu Deus, isso é muito forte. Não podemos comer o pão para nossa condenação. Entregue seu melhor culto. Seja sincero, transparente, seja honesto. Fale a verdade, confesse se você fez algo errado ou não. E se você não fez e acha que Deus está longe de você, confesse também. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Seja sincero, irmão. Seja sincero com o Senhor. Amém? Era essa palavra que eu trago no meu e teu coração. Pare para pensar como Jesus está te observando, como Jesus está vendo você todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe.